Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Sem perca de tempo, vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Mateus 7, aleluia, Mateus 7,16. Já vou adiantando que não vai ser uma pregação muito longa, vai ser uma pregação breve, mas seja 5 minutos ou seja 20 minutos, se é o Senhor falando, é isso que importa, né? Mateus 7,16, aleluias, que vai dizer bem assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não há bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como os irmãos podem ver, que nós estaremos falando sobre a árvore. E nessa palavra, acredito eu, que o Senhor está nos comparando com uma árvore. Confesso para os irmãos que eu fiquei assim: Senhor, o Senhor está nos comparando com uma árvore. Nós ficamos assim, né? Aí, quando nós paramos para pensar nos frutos, paramos para ver a estrutura da árvore, a gente entende o porquê do Senhor nos comparar com uma árvore. E na palavra do Senhor vai falar que a árvore que ela não produz fruto, ela será cortada e será lançada no fogo. Um pouquinho mais na frente nós iremos falar sobre isso. Igreja, eu queria te perguntar nesse momento: como é que nós conhecemos uma árvore? Como é que nós sabemos se ela é uma árvore boa ou se ela é uma árvore ruim? Como nós fazemos para conhecer a árvore? Primeiro, nós olhamos as características da árvore. Nós olhamos para ela e de olhar para ela nós conseguimos distinguir as características da árvore. Ou seja, nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela produz. O que chama a atenção numa árvore são os frutos que ela produz. Você vê uma árvore e você consegue distinguir que pé é aquele através dos frutos que aquela árvore produz. Você olha e você vê que é um pé de laranja porque você vê que tem laranja. Você olha, você vê que é um pé de manga porque tem manga. Então, a gente distingue, a gente consegue entender que árvore é aquela através dos frutos, não é verdade? E na palavra do Senhor vai falar que tem a árvore boa e que tem a árvore má. Já falando para a sua vida, irmão, eu queria te perguntar que tipo de fruto que você tem produzido. Ou também te perguntar: você tem produzido frutos? A palavra do Senhor vai falar que a árvore que não produz fruto será cortada e será lançada no fogo. E quando o Senhor falou isso na palavra, eu fiquei achando assim: gente, é uma palavra dura, né? É uma palavra que se olha assim, é uma palavra realmente forte. Porque o Senhor não fala: a árvore que não produz fruto terá uma segunda chance. A árvore que não produz fruto, lá na frente poderá produzir fruto. Não, a palavra do Senhor está falando que a árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. E eu fiquei: Senhor, mas como assim? É uma palavra bem forte, é uma palavra dura, uma palavra bem de exortação, né? Meio que ou você produz ou você será cortado e lançado no fogo. O Senhor não está perguntando: você quer produzir fruto? Não, Ele está falando: você tem que produzir fruto. Porque a árvore que não produz será cortada e será lançada no fogo. E conversando com o Senhor a respeito dessa palavra, o Senhor me falou uma coisa muito interessante. Eu perguntando: Senhor, por que tem tudo isso em cima da árvore? Né? Falar: não, a árvore tem que produzir fruto, tem que produzir fruto. E eu conversando com o Senhor, e o Senhor me falou uma coisa muito interessante. Eu peço que você preste atenção para que você entenda. O que você vê de interessante numa árvore que não produz frutos? Você olha para aquela árvore, o que te chama a atenção quando você olha para aquela árvore? Uma árvore que não produz fruto, que proveito tem naquela árvore? Assim, pelo meu ponto de vista, a única coisa interessante que você olha para a árvore que não produz frutos, a única coisa interessante que você consegue observar nela é que, por mais que ela não produza frutos, ela tem sombra. Agora imagina comigo, tem uma pessoa andando naquele calor, no sol quente, ela está vindo cansada, está com fome, está com sede, e ela avista uma árvore. O que ela faz? Caminha até a árvore e ela para embaixo da árvore. Porém, a árvore não tem frutos, mas a árvore produz o quê? Sombra. E a pessoa vai lá e fica embaixo daquela sombra. Os irmãos guardam isso. A pessoa vai lá, fica embaixo da árvore que não produz frutos e fica embaixo pegando a sombra daquela árvore. Ok.
E a árvore que tem frutos, Evelyn, ela não produz frutos? Ela não produz sombra? Sim, ela produz sombra. Só que há uma grande diferença na qual eu vou te explicar. Mais uma vez, vamos conjecturar que vem uma pessoa andando no sol, a pessoa está cansada, a pessoa está com fome e a pessoa está com sede. Ela vai lá, caminha até a árvore, a diferença é que essa árvore produz frutos. O que ela faz? Para embaixo da árvore. Agora vamos lá. A pessoa que parou embaixo daquela árvore que não produz frutos, que proveito terá ela daquela árvore? E levando para a palavra do Senhor, levando para os nossos dias, quem é essa árvore que não produz frutos? São cristãos que estão anos e anos e anos dentro da igreja, mas nunca muda nada. Estão tempos e tempos e tempos, estão todo culto na igreja, estão sempre pregando, estão sempre nos cultos, mas nunca muda. São 5, são 10 anos, são 20 anos de evangélico, mas a vida continua do mesmo jeito. São tanto tempo indo na igreja, e a gente pode dizer que ele está na igreja, mas ele está na igreja esquentando o banco. Porque ele está ali, todo culto está ali o tempo todo, mas nada muda. Ele está ali, mas ele não tem força para levantar a mão e dar um glória. Não tem força para pregar a palavra do Senhor lá fora. Não consegue, talvez, nem perdoar mais, nem amar mais o próximo. E essa pessoa vai lá. Vamos colocar essa pessoa como uma alma que está sedenta, uma alma que está com fome da palavra do Senhor. Um crente que cantava, que orava, que pregava, que era uma bênção, mas por algum motivo se enfraqueceu na fé. E essa pessoa que está cansada, que está fraca, chega para essa árvore. Um crente que já está assim, sabe, cansado, que está assim, desanimado, que está assim, sabe, já assim meio desanimado, que esfriou na fé, que está na igreja, vamos colocar aqui, é um crente que está na igreja só esquentando o banco. E o que acontece? Essa pessoa vai até esse irmão, representando, que esse irmão representa a árvore, né, que não produz frutos, e ele chega até essa pessoa. E aí ele pensa, vou até tal pessoa pedir ajuda, pedir um socorro. Só que o que acontece? É uma árvore que não tem frutos. É uma árvore que só produz o quê? Produz sombra. Igreja, presta atenção. O que representa essa sombra que essa árvore sem frutos produz? Representa o desânimo espiritual. Representa, sabe, aquele estágio que a pessoa desanima de tudo, sabe, que dá aquela estacionada na fé? E aquele crente, ele já está estacionado. Só que, porém, ele continua sendo um crente que vai para a igreja, um crente que está nos cultos. E essa pessoa, por ver ele na igreja, faz o quê? Não, vou conversar com um irmão. E o que acontece? Essa pessoa chega até essa árvore e fica na sombra dessa árvore. E o que acontece? Essa pessoa que cantava, que orava, que buscava, que jejuava, que estava no círculo de oração, que pregava, que gostava de evangelizar, já não faz mais nada. Por quê? Porque ela foi pedir ajuda para uma pessoa que não estava produzindo, e em vez dessa pessoa ajudar ela, faz o quê? Deixou ela ali na sombrinha. Aí ela, não, para aqui para descansar um pouquinho. Aí vai lá, entra na sombra daquela árvore, para e descansa. E o que acontece? Nesse tempinho de descanso, a pessoa estaciona na fé. A pessoa se acomoda. Evelyn, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Você vai entender, se acalma, tá bom? E o que acontece com a árvore que produz frutos? Vamos conjecturar mais uma vez. A pessoa que veio no sol quente, a pessoa está cansada, a pessoa está com fome, está com sede. Ou seja, o que acontece? Ela vai e anda até essa árvore. Ela chega nessa árvore, e essa árvore também tem sombra. Mas lembrem do que eu falei, a árvore que não produz frutos, a sombra dela é um estacionamento espiritual. Mas a árvore que produz frutos, a sombra dela é um descanso e um refrigério. Então, essa pessoa que está sedenta, essa pessoa que está cansada do sol quente, que está desanimada, que está muitas vezes procurando ajuda, chega até essa árvore que produz frutos. E o que acontece? Ela chega até essa árvore e fica na sombra. Só que a sombra da árvore que produz frutos, que eu falei, é refrigério. Então, ao invés dessa pessoa desanimar na fé, primeiro ela vai ser refrigerada, vai ser cheia do Espírito Santo novamente. Então, ela vai ficar, só dela ficar na sombra daquela árvore, ela já começa a ficar diferente. E assim, é um crente que é cheio da presença do Senhor. Às vezes ele está desanimado, está cansado na fé, chega perto de alguém que é cheio da presença do Senhor, já começa a melhorar. E aí essa pessoa vai lá e fica perto dessa árvore. E essa árvore que produz frutos, além de produzir frutos, ela produz sombra. E a sombra dela é o refrigério para aquela alma cansada. Então aquela alma cansada vai lá e fica embaixo daquela sombra.
Aí ela pensa, agora eu já estou melhor, agora eu estou com fome. E a árvore produz frutos, então ela tem alimento para alimentar aquela alma que está com fome. A pessoa chega, sabe, assim, com sede da presença de Jesus, com fome. E aquela árvore tem frutos, então ela alimenta aquela pessoa. Olha para você ver, irmão, como isso é importante. Por isso que o Senhor fala na palavra dele que a árvore que não produz fruto será cortada e será lançada no fogo. Porque uma árvore que não produz fruto, além dela não produzir, ela também não ajuda outras pessoas a produzirem. Em vez dela ajudar, ela acaba ajudando outras pessoas a se estacionarem na fé. Porque se uma pessoa chega perto dela, uma pessoa que está precisando de ajuda, ela vai falar o quê? Não, você está cansado, você já pregou demais, já cantou demais. Aí essa pessoa que está cansada já, né, que está assim, pensando em largar tudo, chega para essa pessoa e fala, não, está doendo, estou sofrendo perseguição, estou com vontade de largar o ministério, estou com vontade de entregar a obra, estou com vontade de entregar o conjunto. E essa pessoa vai fazer o quê? Vai falar, é verdade. Você está cansado, você está tanto tempo com esse conjunto, tanto tempo com essa obra, eu te entendo. Pode entrega, conversa com o pastor. E o que acontece? Ainda não é hora da entrega. E a pessoa acaba sendo convencida, sabe, por aquela árvore que parece ser boa. Porque você olha para aquela árvore, ela é uma árvore que tem as folhinhas tudo verdinhas, bonitas. Então, você olha, é uma coisa que parece ser, só que não é. Você pensa, vou conversar com fulano porque fulano é crente de verdade, está todos os cultos. E ela vai lá, e o que acontece? Fulano fala, não, descansa mesmo, você está cansado. E o que acontece? Vai lá dar ouvido e faz o quê? Estaciona na fé. E abre mão daquilo que o Senhor mandou. Vai lá e abre mão daquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Porque nós sabemos que o chamado do Senhor é pesado. É pesado mesmo. Mas o fato de ser pesado não quer dizer que é porque é para a gente abrir mão. É pesado, mas é para a gente continuar. A palavra do Senhor vai falar que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. Então, irmãos, é muito importante a gente estar ligado e pensar, será que nós temos produzido fruto? Será que nós temos, sabe, imagina, chega para você alguém precisando de ajuda, alguém que está com fome, será que você tem fruto para oferecer? Será que você tem alguma coisa para dar? Imagina, porque muitas vezes, igreja, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm escolhido ocasião para transbordar da presença do Senhor. Aqui no livro de Mateus também, lá em Mateus 21, vai falar uma coisa muito interessante. Mateus 21, 18 vai dizer bem assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Irmãos, eu confesso que várias e várias vezes eu li essa palavra e eu não entendia. Por que Jesus olhou para aquela figueira e por ela não ter frutos, Jesus olhou e falou que ela nunca mais ia florescer, nunca mais daria frutos. E eu confesso que eu não entendia o porquê disso. Eu falava, Senhor, mas talvez não era a estação, né? Não estava na época. Porque a gente sabe que dificilmente a gente vê um pé de árvore que dá fruta o ano todo, né? Tem as estações certinhas. Não dá manga o ano todo. Tem a estação certinha de dar manga. Tem a estação certinha de dar goiaba. São estações. E o que acontece? Talvez não estava na estação dessa figueira. Então a figueira não tinha frutos. Jesus chega lá, olha para aquela figueira e aquela figueira não tinha frutos, apenas folhas. E eu, conversando com o Senhor, fiquei, Senhor, e o Senhor falou que essa figueira nunca mais ia produzir frutos. E eu fiquei assim, aí eu entendi que crente que é crente tem que produzir fruto mesmo fora da estação. Crente que é crente não tem que escolher estação para produzir. Imagina, tem alguém com sede, tem alguém com fome, e você fala, não, hoje não estou a fim de pregar a palavra, hoje não estou a fim de falar de Jesus. E uma pessoa passa do seu lado precisando de uma palavra e você não tem nada para oferecer. Você fala, não, Jesus, hoje eu fui para o culto, mas não vou dar glória, não vou me esforçar porque tem pouca gente. E aí tem uma pessoa lá que está precisando de um louvor seu, e você fala, não vou dar o meu melhor porque tem pouca gente. E aí tem alguém do seu lado precisando e você não tem para oferecer. Imagina. Não, Senhor, eu gosto de evangelizar, mas hoje eu não vou porque eu estou cansado.
e escutei uma coisa na minha casa que me deixou chateado, não vou evangelizar hoje. Aí tem uma pessoa na rua precisando de uma palavra e você não tem para oferecer. Imagina só. Aí você fala assim, hoje eu não vou para o culto, não vou pregar. Recebi um convite, mas eu não vou pregar, porque não, Senhor, não é a hora, não estou pronto. Aí tem uma pessoa precisando de uma palavra sua e você não tem para oferecer. Eu fico imaginando, aí Jesus volta e pergunta, filho, cadê os frutos que você produziu? E o que você vai entregar para o Senhor? Jesus volta e pergunta, filho, cadê as tuas obras? E você não tem nada para oferecer para o Senhor. É por isso que o Senhor falou para essa figueira que ela nunca mais produziria fruto, porque naquela estação do ano ela não estava produzindo. O que o Senhor está dizendo? Crente tem que produzir o ano todo, não é só na estação que Ele quer. Não é só quando a igreja está cheia que a gente vai glorificar e bendizer o nome do Senhor. Crente que é crente, aonde ele está, ele é cheio. Crente que é crente não escolhe ocasião para dar lugar para a presença do Senhor. Crente que é crente não precisa de uma igreja cheia, não precisa de muito movimento. Não precisa, não escolhe, sabe, irmão? Não escolhe ambiente para dar lugar para a presença do Senhor. E com essa palavra nós entendemos que nós temos que produzir fruto o tempo todo, 24 horas por dia. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Não adianta vir aqui, pregar hoje aqui, produzir frutos e amanhã não fazer mais nada. Não adianta. Não adianta vir aqui na igreja, cantar, depois ir embora e não fazer mais. Não adianta. Aí você olha e fala, Evelyn, mas eu já cantei tanto na igreja, eu já preguei tanto, já fiz tanto a obra, agora eu estou no momento que eu quero descansar, sabe? Aí o Senhor fala que a gente está aqui, irmão, mas a gente está aqui para guerrear. A gente somos como soldados preparados para a batalha 24 horas por dia. Aí você fala, Evelyn, mas eu já cantei demais, cantei em várias igrejas. Já preguei demais, preguei em várias igrejas, já fui para o círculo de oração, já fiz isso, já fiz aquilo, agora eu quero descansar. E o que o Senhor está dizendo é, crente que é crente tem que estar 24 horas preparado. Tem que estar 24 horas pronto para a batalha. Tem que estar 24 horas produzindo fruto. Aí você me pergunta, Evelyn, é fácil? Não, não é fácil. A gente produzir frutos está no caminho que o Senhor quer? Não, não é fácil. Mas eu te garanto que é necessário. Muitas vezes passa uma pessoa perto de você. Muitas vezes um colega senta do seu lado e está precisando de uma palavra. E se você não se enche do Espírito Santo, como é que você vai oferecer? É que nem aquela palavra que fala que o crente, quando ele é tão cheio da presença do Senhor, ele chega a transbordar. E se você não é cheio, como é que você transborda? Para transbordar, primeiro tem que começar a se encher. E uma coisa interessante é que você pensa, Evelyn, mas e se eu oferecer demais para as pessoas, eu não vou ficar sem? Eu te garanto que não fica. Porque quanto mais você dá de si, mais o Senhor te enche de volta. Quanto mais frutos a árvore produz, mais pessoas ela alimenta. Quanto mais fruto ela produz, mais almas são saciadas por aquele alimento que ela produz. A árvore que produz frutos, qualquer pessoa que olha para ela vê que ela é diferente. Qualquer pessoa que olha para a árvore, chama atenção, irmão. Querendo ou não, a árvore que produz frutos chama atenção. E é por isso que muitas vezes a árvore que produz fruto leva pedradas. Porque ela é bonita, porque ela está fazendo alguma coisa, então leva pedrada sim. É por isso, irmão, que temos que produzir fruto. Na estação certa, fora da estação, estando na estação, tem que produzir fruto. É engraçado, irmão, que uma frase que a gente vê muito no meio evangélico é que o que importa não é a aparência, né? Uma coisa que a gente vê muito, que fala é crente não pode viver de aparência. A gente escuta muito essa frase, né? E esses dias eu estava meditando sobre isso. Sobre aparência e sobre essência. A árvore, a gente olha para ela, né, e chama atenção. Querendo ou não, a aparência da árvore chama atenção. Quando a árvore produz muito fruto, quando é aquele irmão que gosta de estar em todos os cultos, que gosta de fazer tudo, que gosta de orar, gosta de pregar, gosta de cantar, chama atenção. Eu te pergunto, irmãos, você acha o quê? Que a árvore não pode viver de aparência? A pessoa não pode viver de aparência? Eu acho, igreja, que é um conjunto.
Tanto a aparência como a essência. Ah, Evelyn, mas por que a aparência? Porque na palavra do Senhor vai falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de meu Pai. E nós vemos o exemplo de Jesus. Jesus, onde ele passou, ele fez a diferença. Jesus, ele andou com todos, mas não permitiu que nenhum influenciasse quem ele era. Jesus, ele andou com todos, mas fez a diferença no meio daquele povo. O Senhor, em momento nenhum, ele julgou nenhum daqueles que estavam ali. Não julgou a prostituta, não julgou o cego. Muito pelo contrário, Jesus, ele fez a diferença no meio deles. Jesus ficou conhecido por isso. Jesus fez a diferença aqui na terra. E nós, como cristãos, devemos viver também na aparência. Por quê? Porque onde a gente passa, a gente tem que ser diferente. A nossa atitude de cristão tem que chegar primeiro nos lugares que a gente chega. A gente tem que se vestir diferente, tem que falar diferente, tem que andar diferente, tem que ter um jeito diferente. E uma coisa que o mundo tem tentado implantar é que você pode ser cristão do jeito que você é. A sua roupa não importa, o que você faz fora da igreja não importa. Só que a palavra do Senhor está falando que a árvore tem que produzir fruto em todo o tempo. Ou seja, aqui na igreja produz fruto, amém. Lá fora tem que produzir também. Na escola tem que produzir fruto também. Em casa tem que produzir fruto em casa também. Ou seja, a árvore tem que estar o tempo todo ligada no Senhor. Como eu falei, às vezes alguém precisa e você não está preparado. Às vezes tem alguém precisando de uma palavra e você não tem para oferecer. Então, irmãos, nós temos que ter a aparência de crente. Assim como a árvore produz frutos e quando você olha para ela, é nítido os frutos que ela produz. Assim nós, como cristãos, devemos ser nítidos também pelas obras que nós fazemos. Quando alguém olha para a gente, tem que ver: nossa, aquele ali é um crente de verdade, é um crente que ora, é um crente que faz a obra, sabe? Então nós temos sim, irmãos, que ter a aparência de crente. E outra coisa que nós também devemos ter é a essência. Porque se você tem aparência e não tem essência, de nada adianta. Porque a essência é bem mais importante do que a aparência. É claro que você tem que ter sim, irmão, a aparência de crente. Mas se você não tiver essência, não adianta. Por quê, irmão? Porque quando você tem essência de crente, é aquilo que fala por você. Como assim, Evelyn? Calma que eu vou te explicar. Antes de você chegar no lugar, você não precisa nem falar muito, sabe? Você não precisa ficar dizendo: eu sou crente, eu sou de tal igreja, porque as suas atitudes falam por você. É tão lindo quando um cristão chega no lugar e não precisa nem ele dizer que é crente, todo mundo já percebe. É que nem aquilo, né? Às vezes uma pessoa está num ambiente que está fazendo aquele tanto de coisa e ela fala: ah, mas eu sou crente. É todo mundo: nossa, você é crente? Você é crente? Não, irmãos, não é para isso que Deus ele nos chamou. Deus ele nos chamou para fazer a diferença, para ser luz no meio das trevas. Então nós temos que ter a essência de crente. Por quê? Porque onde nós passarmos, nós temos que fazer a diferença. Uma coisa interessante que eu vi numa pregação esses dias que falava é que muitas vezes você não precisa nem de muita palavra, sabe? Muitas vezes você tem um familiar que não é cristão e você quer ficar falando para ele 24 horas. Jesus te ama, vai para a igreja, vai se converter. E muitas vezes não precisa nem falar tanto. Às vezes só ele vendo a mudança em você já é o suficiente. Às vezes só ele olhando as suas atitudes, a forma como você anda, a forma como você fala, a forma como você se veste, isso já é o suficiente. Atitudes valem bem mais do que palavras. Então, meus queridos irmãos, nós temos que ser uma árvore frutífera. Porque o tempo todo tem pessoas com fome, o tempo todo tem pessoas com sede, e se nós não produzimos frutos, como nós vamos saciar a fome daqueles que estão com fome? Como nós iremos ajudar aquelas almas que estão sedentas? Para mim, 2 mandamentos muito importantes que Jesus deixou foi o do amor, né, de amar o seu próximo como a ti mesmo, e também o de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Primeiro, o amor. Sem o amor, nós não fazemos nada. Só tem como produzir fruto quem tem amor, porque quem tem amor também prega a palavra. Porque pregar a palavra é você entender que tem almas que estão com sede, que tem almas que estão com fome, e você se disponibiliza a ir cumprir o ID do Senhor, porque você tem amor por aquelas vidas que estão lá fora. Então, que nós devemos ser como Jesus que amou. Jesus, ele amou o cego, Jesus amou o mendigo, amou aquele que está lá fora, Jesus amou a todos. Então, devemos seguir o exemplo de Jesus e amar o mundo como Jesus amou. Talvez nós não conseguiríamos, porque nós somos humanos, somos falhos, mas o Senhor, sendo 100% homem e 100% Deus, ele amou a todos e não fez acepção de pessoas.
E outro mandamento importante que o Senhor deixou é: ir de cumprir o evangelho a toda criatura. Irmãos, o mandamento que muitos têm deixado de lado, mas é algo que o Senhor deixou. Aí você olha e fala: Evelyn, mas eu não tenho dom para pregar. Não tenho dom da palavra, meu dom é o louvor. Só que o Senhor, quando Ele falou ir de pregar o evangelho a toda criatura, o Senhor não especificou quem é que era para ir. Por quê? Porque é para todo mundo ir pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, Ele não escolheu: não, você tem dom para pregar, você vai lá e você prega. Não. É todo mundo, qualquer um que tem a oportunidade de pregar o evangelho, que tem a oportunidade de dizer, tem que abrir a boca e falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Aqui em um versículo um pouquinho mais acima, no livro de Mateus 7, vai falar uma coisa muito interessante também. Vai falar dos falsos profetas. Antes de falar sobre os frutos, vai falar dos falsos profetas. Por quê? Uma coisa muito interessante que eu estava observando. Nós, como cristãos, muitas vezes fugimos do ID do Senhor. O Senhor manda a gente falar, manda a gente ir e fazer a obra, e nós muitas vezes fugimos. E o que nós observamos nos dias de hoje? Se a gente não prega a palavra, se a gente não vai, outra pessoa vai. Muitas vezes nós não vamos fazer aquilo que o Senhor mandou. Se a gente não ensina, o mundo ensina. E uma coisa muito interessante lá no livro de Ezequiel 37, que vai falar que o Senhor levou Ezequiel em espírito a um vale que estava cheio de ossos. Tá, até aí tudo bem. Só que uma coisa interessante, irmãos, é que a gente não vê Deus perguntando para Ezequiel: Ezequiel, você quer ir? Deus, Ele não pergunta para Ezequiel. Ele não pergunta a Ezequiel: lá é um lugar que está cheio de ossos secos, não tem mais vida, não tem ninguém lá para te aplaudir, Ezequiel. Ninguém vai ver o que você está fazendo, ninguém vai te elogiar, ninguém vai ver o que você está fazendo, não vai ter uma igreja lá te aplaudindo. E o que acontece? Deus, Ele não pergunta para Ezequiel. Ele simplesmente leva Ezequiel em espírito até aquele lugar. Por quê? Porque Jesus já sabia que podia contar com Ezequiel. Será que nós temos sido um tipo de crente que o Senhor sabe que pode contar com a gente? Porque muitas vezes o Senhor nos chama e nós fugimos daquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor manda a gente ir, manda a gente pregar, manda cumprir o ID, e nós não vamos. E uma coisa interessante, irmãos, que o Senhor fala aqui sobre os frutos. É o quê? Se a gente não produz os frutos, o mundo vai começar a ensinar a nossa geração e vai ensinar de uma forma errada. Aqui vai falar dos falsos profetas. Ou seja, vai chegar um tempo que os falsos profetas irão se levantar. E se nós, como igreja do Senhor, não produzimos frutos, não pregamos a palavra, o mundo lá fora vai encher a cabeça da nossa geração de besteiras, vai encher a cabeça da nossa geração de mentiras, vai começar a implantar coisa na cabeça das nossas crianças e da nossa juventude. E se nós, como cristãos, não se posicionarmos e não nos disponibilizarmos a cumprir o ID do Senhor, o mundo vai se levantar. E o mundo, ele ensinou tudo completamente o contrário da Bíblia. Então nós vemos como é sério, como é importante que nós venhamos produzir frutos. Não é só uma comparação que o Senhor fez, não, vai muito além disso. É por isso que o Senhor falou: a árvore que não produzir frutos será cortada e será lançada no fogo. Então que hoje nós viemos guardar essa palavra no nosso coração, que fora da estação ou dentro da estação nós viemos produzir frutos. Não venhamos ser cristãos que precisam de ocasião, precisam de congressos, que precisam de cultos e de cruzadas para dar lugar para o Espírito Santo. Não, que venhamos dar lugar para o Espírito Santo, seja na rua, seja na escola, seja no trabalho, que em todo lugar em que nós passarmos, venhamos fazer a diferença e cumprir o ID do Senhor. Amém? Que o Senhor venha guardar essa palavra no seu coração, que o Senhor venha falar com você através dessa palavra. E não se esqueça, a árvore que produz frutos, quanto mais ela produz, mais ela tem para oferecer. Amém? Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor, porque Ele merece. Quero agradecer a cada um que participou, cada um que está assistindo essa pregação. Amém? Que Jesus abençoe a vida de vocês.